Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia, aqui na Matriz Santo Berto, e venho como catequista dar continuidade a este quadro maravilhoso, Professum Fidei, que vem do latim, profissão de fé. Pois bem, estamos vendo os dogmas cristológicos, os dogmas sobre Jesus Cristo. E hoje vamos estudar o dogma da ressurreição, ou seja, Jesus Cristo ressuscitou o terceiro dia glorioso entre os mortos, Ele ressuscitou. Não é apenas um evento histórico, mas ontológico, pois revela coordenação entre o ato e potência, forma e matéria, ordenando a natureza criada, isto é, o seu fim último, que é Deus. Então, na ressurreição, nós vimos de fato a coisa, de fato, o corpo criado, o corpo humano criado, sendo ordenado à glorificação a Deus. Ali é o fim último das coisas, porque nós fomos feitos para glorificar o Senhor. Então, na ressurreição, nós vimos, mas os apóstolos que viram, na ressurreição, nós como católicos acreditamos que esse é o fim último do homem, a ressurreição do corpo, assim como aconteceu com Cristo. Então, a alma, ela se aparta do corpo, A alma, ela é uma substância, a alma forma a substância do corpo, A alma dá forma ao corpo, O corpo humano. Pois o corpo é composto de matéria e forma, mas é a alma que dá a forma, Na morte, a alma se aparta do corpo, não deixa de ser forma do mesmo corpo, A alma continua tendo a forma do corpo, mas quando ela morre, quando o ser humano morre, quando Cristo morreu, ela se apartou do corpo. Na ressurreição, Deus, então, reforma o corpo de Cristo, reformar, justamente de dar forma novamente, restabelecendo a união do corpo com a alma. Só que agora o corpo de Cristo ressuscitado é um corpo glorioso, imortal, incorrupto, luminoso e sujeito plenamente à alma. Isso quer dizer o quê? Na nossa condição de decaída depois do pecado original, o nosso corpo ele nem sempre obedece à vontade da nossa alma. A nossa vontade, intelecto e memória nem sempre estão alinhados com os desígnios da nossa alma. E os desígnios da nossa alma é o seu fim último, que é Deus, mas ela vai acontecer apenas na ressurreição. Veja como, então, depois de nós morrermos e se nós ressuscitarmos assim, o nosso corpo sendo reestruturado, ressuscitado, assim como foi o corpo de nosso Senhor na ressurreição, então o corpo obedece livremente à alma, sem questionamento. Hoje o nosso corpo, a nossa mente, questiona a obediência a Deus. Após a ressurreição, o nosso corpo vai obedecer livremente, sem restício, sem atrito ao desígnio da alma, que é glorificar a Deus, Então, a ressurreição, espiritualmente, morrer para o pecado e viver para Deus. Ressurreição como modelo de vida, a graça santificante, ou seja, a natureza. A graça santificante cura a natureza e eleva a nossa natureza a Deus. Então, se o nosso corpo hoje é sujeito à preguiça, a diversas situações contrárias à progressão espiritual, após a ressurreição, o nosso corpo vai ser elevado naturalmente a Deus, justamente elevado de elevar mesmo, assim como Cristo foi. E justamente a esperança da ressurreição, o corpo humano sendo imagem semelhante a Deus, também ressuscitará para a vida eterna. Bom, se fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e isso aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, então vai acontecer com nós também.
obviamente, se a gente merecer isso, né? Mas, inclusive, na verdade, a ressurreição vai acontecer para todos, né? Acontece que haverão aqueles que vão ser elevados ao céu e aqueles que vão ser condenados, mas com seus corpos ressuscitados, né? A condenação eterna exige a ressurreição do corpo, correto? Por isso que ele é um modelo, né? O que aconteceu com ele vai acontecer com a gente, de alguma forma, né? Por isso a gente pode elencar motivos para a ressurreição. Primeiro deles, né, o louvor à justiça divina. Aqueles que se humilham por amar a Deus serão exaltados por Ele. Então, na ressurreição, você vai estar muito próximo de Deus e ali vai ser a suma glorificação eterna a Deus, né? Assim como Cristo se elevou depois de ser ressuscitado, nós seremos levados a louvar a Deus eternamente, fazer parte de Deus e da eternidade. Confirmação da fé dos discípulos. A ressurreição atesta que Jesus é verdadeiro Filho de Deus. Bom, se ele não tivesse ressuscitado e tivesse só sido morto, a fé se acabaria, né? Seria só apenas um personagem na história. Justamente a ressurreição deu essa ênfase. Não, ele de fato tem esse poder de ressuscitar, então ele é o Filho de Deus, né? E a segurança da esperança de nossa ressurreição. Cristo é o primogênito do ressuscitado, pois se a cabeça ressuscitou, logo o corpo místico ressuscitará. Então se nós somos membros do corpo místico de Cristo, cujo o próprio Cristo é a cabeça desse corpo, e ele ressuscitou por primeiro, logo todos nós vamos ressuscitar, né? Porque somos parte desse corpo místico. E a formação da vida de fé, pois ele como modelo de uma vida, né? Cristo ressuscitou, morreu, apesar que ele não teve pecado, mas essa ressurreição dele serve como um modelo de vida, né? Então, para a gente justamente morrer para o pecado e renascer por uma vida plena em Cristo, né? E o quinto motivo seria complemento da nossa salvação. A morte remove o pecado e a ressurreição nos dá a vida na graça, né? Então, a nossa ressurreição é para realmente se tornar um membro em Cristo, né? Como diz São Paulo, né? Que já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, essa ressuscitação interna tem que acontecer. Essa morte interna do nosso ego, para ressuscitar Cristo em nós, ela tem que acontecer na nossa vida de cristão, né? Então, que pensamos sobre a ressurreição de Cristo. Eu desejo a todos um bom domingo e uma ótima semana. Patem Domini Omnibus, a paz do Senhor para todos. Amém.